Graça e paz, igreja, vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Cristo vive. Aleluia. Essa foi assim uma semana decisiva e determinante na história cristã, né? Mudou a vida dos seres humanos para todo sempre, para todo sempre. Nunca mais na história humana uma pessoa que nasce, ela vive de forma assim ímpar neste mundo por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz, a entrega de Jesus naquela cruz, o plano perfeito de Deus em Jesus, a obra mais maravilhosa de todos os tempos, o Deus encarnado na pessoa de Jesus, esvaziado de toda a sua glória, assumindo forma humana, e aqui pregou, e aqui ensinou, e curou, e trouxe libertação, e no dia de Deus, no tempo exato da vontade de Deus, cumpriu o propósito do Cordeiro e morreu no meu e no seu lugar. Essa é uma semana gloriosa, dias gloriosos, porque Cristo vive. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é comum nesse período a gente ver as pessoas assim, tentando serem mais calmas, mais mansas, né? Uns bichos brutos no trabalho, grosso, ignorante, boca suja, eles tentam melhorar, né? Farrear no carnaval, mas aí eles deixam de comer os trem, carne vermelha e todas as coisas, e tenta de alguma forma agradar a Deus nessa quarentena, sei lá. É mais ou menos isso, né? E depois só Deus sabe o que vai acontecer. Mas o mais importante, amém, glória a Deus que busca os ritos, aleluia. Mas o mais importante, irmãos, é ter o nome gravado no livro da vida. Isso é o que vai valer no final. É nome gravado, escrito no livro da vida. Eu oro para que nomes estejam escritos no livro do Cordeiro de Deus. Glória a Deus, abram suas Bíblias, Evangelho de Lucas, no capítulo 16, aleluia, 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 glória a Deus. Oh Pai amado, igreja, semana que vem não falte, como Camila disse, próprio anúncio, tragam as pessoas, a família, venham assistir essa peça, esse momento de uma pregação de uma forma artística aqui, que é sobre a Páscoa. Oh, glória a Deus, vai ser um dia lindo, irmãos, um dia lindo. Hoje eu não vou pregar assim exatamente sobre a Páscoa, mas eu vou falar de salvação hoje aqui. Hoje eu vou pregar de salvação, irmãos. Eu vou falar de vida eterna aqui hoje, falar de vida e morte, de dor e sofrimento, de alegria e banquete. Aleluia, aleluia, aleluia. Bíblias abertas, vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 16, do 19 em diante, a palavra diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai,
eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, eles irão se arrepender. Abraão lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Eita, aleluia, aleluia. Uma famosa parábola contada por Jesus, uma história que não é assim nem um pouco difícil, irmãos, de ser entendida. Não é, todo mundo aqui já entendeu, mas ela é difícil de ser digerida. É difícil de ser digerida. Nessa região geográfica que a gente habita aqui, nossa querida Alphaville, essa aqui, irmãos, é uma palavra difícil de ser pregada. Difícil de ser pregada, irmão. Só por estar nessa região aqui, o trem já é estranho, traz mal-estar, irmão. Oh, Deus amado. Mas uma coisa é, irmãos, é simples esse texto. Quem nunca teve tato com a Bíblia, nunca ouviu isso pela primeira vez, ele já entendeu, ele já fala: opa, já entendi, tem 2 caminhos, tem 2 formas de viver. É ou não é? Gente boa, uma coisa é certa, podemos não gostar de ouvir essa verdade, podemos até desprezar esse ensinamento, o que para mim é loucura desprezar isso, mas podemos até desprezar, mas uma coisa não podemos fazer: negar a sua clareza. Negar a sua clareza. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Igreja, certa vez, estávamos no seminário, numa aula linda, e eu não lembro qual foi o contexto dessa aula, mas o nosso professor, ele contou uma história que tinha um tema, a história que ele contou tinha um tema, chamado assim: a gente morre do jeito que vive. E aí ele contou essa história, dizendo que um dia ele recebeu uma ligação da mãezinha dele, né? E a mãezinha dele falou: vem para casa, porque eu estou me preparando para eu encontrar com o Criador. Aí na hora ele ficou assustado, mas ele parou, refletiu, desligou o telefone. Eu não sei se ele estava no Rio, veio para São Paulo, ele estava em São Paulo, foi para o Rio. Só sei que ele foi, pegou o avião e foi até a casa da mãezinha. E aí chegando lá, os outros parentes mais próximos, os outros irmãos, eles estavam tudo reunidos lá, junto com a mãezinha. E ali eles passaram o dia e louvaram, e fizeram culto, e testemunharam, e deram glória a Deus. E diz ele assim que eles louvavam, oravam, meio de olhos abertos, meio fechado, porque a mãezinha disse que ia encontrar com o Criador. Então eles estavam lá cultuando a Deus e tal, e a mãezinha firme lá, glória a Deus, firme, comeram, passaram o dia, chegou a noite, todo mundo pousou naquela casa, e glória a Deus e aleluia. E no dia seguinte, na hora que todos acordaram, a mãezinha não acordou. E então ele concluiu: a gente morre é do jeito que vive. Eita, pai. Nos preparamos para morrer, mas nos preparamos para viver, mas não nos preparamos para morrer. Irmãos, estamos diante de uma mensagem que se prega pouco até. E por que se prega pouco? Porque às vezes eu acho que o cristão perdeu a noção da eternidade. O brasileiro é terrível. O brasileiro é uma bênção, mas ele também é terrível, porque o brasileiro, ele tem aquele negócio do jeitinho brasileiro, e a gente acha que tudo dá um jeitinho, inclusive para a vida eterna, inclusive para a salvação. Então assim, irmãos, essa aqui a gente precisa entender que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. A gente precisa entender que a nossa parte é pregar, é anunciar essa palavra de vida eterna, mas quem salva é Deus. Deus é quem salva. Essa aqui, irmãos, é uma mensagem meio assim, que ela tem um gostinho meio amargo, mas que a gente saia daqui hoje refletindo sobre a vida eterna, a vida que Jesus conquistou naquela cruz do Calvário. Por isso, irmãos, que muitas vezes essa mensagem ela é frequentemente ignorada, porque ela machuca mesmo a gente, ela fere a gente, ela esmaga a nossa alma, e a gente fica constrangido de pregar essa mensagem, irmãos. Essa é uma mensagem que fala sobre contraste.
É uma mensagem que é o contraste de duas realidades. É um contraste social grande, irmãos. É uma mensagem assim que certamente os missionários e os evangelistas que pregam por aí, eles devem gostar de pregar essa mensagem para dar aquela guascada mesmo na igreja, sabe, aquela guascada assim, sobre a falta da missão integral e não sei o quê, porque é um texto que vai falar de negligência também. Então eu imagino que evangelista, os missionários amam esse texto assim mesmo, para pegar a igreja de jeito mesmo assim. Porque é uma pregação que fala de missão, irmãos, fala de altruísmo, é uma mensagem que fala sobre o próximo. Por isso que eu quero abordar outro ponto dessa mensagem, Deixa essa parte para os missionários, aleluia, e para os evangelistas. O meu desejo, irmãos, é que ela não seja, depois que essa mensagem acabar, ela não seja apenas um debate social. Depois que o sermão acabar, eu sei conversar na sua casa, conversar no trabalho, na célula ao longo dos dias, que não seja apenas assim o que ficar um debate social, ou algum tipo de explanação social, apesar de ter um cunho social bem presente, né? A sociedade moderna hoje, olhando para esse cenário aqui, desse texto, certamente gira uma discussão. Certamente vai gerar uma discussão assim grande, porque as pessoas vão falar assim, mas veja bem, mas o rapaz ele é rico, porque ele conquistou, ele pelejou, ele batalhou, ele suou, ele rompeu, então o dinheirinho é dele, ele não é obrigado a dar para ninguém. Não é assim, irmãos, não é assim. Mas aí você olha o outro lado, aí você fala assim, mas esse moribundo aqui, como é que eu vou ajudar ele? Será que ele está assim por causa dos vícios? Será que ele está assim por quê? É teimoso, cabeça dura. Ele está assim por quê? Será que a família não aguentava mais e chutou ele? E por isso que ele está assim? Por isso que eu não quero que seja uma questão de justiça social esse sermão. Porque o bem da verdade, irmãos, é que hoje para a gente ajudar, a gente está fazendo muita avaliação, né? Então a gente olha, e aí a gente avalia, e aí, dependendo da nossa avaliação, a gente vai ajudar. Mas a gente não pode ajudar por nossa avaliação. A gente tem que ajudar porque fomos ajudados. A gente tem que ser movido por amor e não por avaliação própria de justiça social própria. Por isso, irmãos, quero ministrar sobre 2 mundos, amém? 2 mundos, 2 corações, 2 comportamentos, 2 escolhas. O que é belo aos olhos, desejado por muitas pessoas. Pessoas passam a vida desejando um pouquinho da história desse homem rico aqui, mas é reprovado aos olhos de Deus. O que é invejado na terra, mas no final é triste de doer. Ou também aquele que é desprezado na terra, abandonado, mas recebido em glória. Nós vamos falar sobre o banquete e dor em vida, e nós vamos falar sobre banquete e dor na morte. Amém? Vocês estão comigo? Por isso é um tema que é sobre coração quebrantado, sobre um coração contrito, sobre um coração que crê, sobre um coração que tem fé, sobre um coração que tem fé, sobre um coração que não rejeita a palavra de Deus. Na história aqui que nós lemos, ao que parece, esse homem rico e toda a sua família, eles rejeitaram a palavra de Deus, porque até em morte e tormento, o Abraão diz para ele, assim, eles têm os profetas, eles têm Moisés, eles têm a palavra de Deus. Não, eles precisam ver alguém que saiu dos mortos, chegou lá e tal. Não podemos rejeitar a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que é a vida. Nós precisamos entender o que é verdadeiramente a vida. E verdadeiramente a vida é a eternidade. A glória do porvir não é comparado com os dias do presente século. A glória que está por chegar não pode ser comparado com nada deste mundo, quer seja o mais belo, quer seja o maior, quer seja o sei lá como expressar isso, mas nada aqui é comparado com a glória que há por vir, com a eternidade, juntamente com Cristo, o Cordeiro de Deus, Deus Pai, onde a gente não precisa acender e apagar a luz para ter iluminação, porque a presença do Cordeiro de Deus, ela ilumina a cidade santa.
nada. O lugarzinho mais horroroso do céu é pavimentado com ouro e pedras preciosas. Eita, Pai. Vocês me aguentam hoje, hein? Aleluia. Oh, Pai. Igreja, temos dois personagens. Uma história e um fato que aconteceu para ambos, a saber, a morte. Mas nós temos dois resultados. Para um foi consolo e para o outro foi tormento. Uma vida eterna e o outro, uma morte eterna. Irmãos, eu não vou esgotar essa parábola. Parábola é um negócio assim difícil de pregar, irmãos, porque ela abre margem, os personagens aqui, eles abrem margem para tanta coisa para você dizer. Então não vou esgotar, eu quero me concentrar aqui, nessa, para vocês terem uma ideia, irmãos. Eu passei esse sermão aqui 2 vezes, e uma vez não foi igual a outra, então eu não sei nem como vai terminar esse sermão hoje. Eu sei o que eu vou pregar, mas eu não sei como é que vai terminar. Que o Senhor dê graça, irmãos. Irmãos, uma parábola contada por Jesus que possui 2 lados. Um lado é o lado da sepultura, antes da sepultura, que nós lemos do verso 19 até o verso 22. E o outro lado é pós-sepultura, é uma quantidade, uma porção maior. Então, antes da sepultura, é narrado um pouco sobre cada personagem aqui da história, cada personagem em questão. Então, nós vamos falar aqui, irmãos, do homem rico. A história conta aqui o clímax desse homem rico. E é simples aqui de entender. Roupas finas, festas, banquetes diários, grande ostentação. A Bíblia não diz nada dele, a não ser que ele era rico. O que eu quero dizer, irmãos? A Bíblia não diz que ele era um fraudulento, que ele ganhou dinheiro, oprimindo o desfavorecido, que não diz nada disso, não diz que ele era um agiota, ou que ele era, sei lá o que, um tipo de assassino. Não, apenas rico, só isso, basta. Mas ela dá algumas características aqui, desse sujeito. E quais são as características? Ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Irmãos, a púrpura era algo exclusivo e muito caro. A púrpura era vestes reais. Os nobres usavam, apenas os nobres usavam a púrpura. Existia lugares, irmãos, aqui no tempo de Jesus, que a púrpura, ela equivalia ao seu peso de ouro. É o peso de ouro. Então, na hora de comprar púrpura e comprar ouro, os preços estavam equivalentes. Então, só pessoas muito ricas e poderosas usavam púrpura. E diz que esse homem se vestia. O tempo verbal diz que era continuamente, ele se vestia todos os dias com esse tipo de roupa. Não era a gente, quando criança, eu não sei hoje não sei se é assim, mas quando a gente era criança, tinha uma roupa de ir para o colégio, uma roupa de ir para a igreja, era isso, e uma roupa de passear, era isso. Se você fosse para o colégio com a roupa de passear, chegava em casa, meu filho, ó, era só na minha casa, sim ou não? Calçado, tinha o calçado de ir para a igreja e o calçado de ir para a escola. Você ia para a escola com o calçado de ir para a igreja, que era mais bonito, e fosse jogar uma bola, chegava em casa, já sabe, este homem se vestia com púrpura e linho finíssimo. Irmãos, a púrpura, ela era extraída de um tipo de crustáceo, de um molusco lá. Era um negócio difícil de extração. Não era para nós cego igual Lázaro, não era. Não era para nós cego igual nós, era para gente poderosa. E a verdade aqui, irmãos, que além da púrpura que ele se vestia, ele usava linho finíssimo. Você sabe o que é isso, irmãos? O linho finíssimo são as roupas de baixo. São as partes íntimas, irmãos. A roupa de baixo. Linho finíssimo. Irmãos, quem normalizou isso, irmãos? Quem normalizou roupa de baixo ser uma fortuna? Vovó dizia que roupa de baixo é só para guardar as nossas vergonhas. Quem normalizou isso? Linho finíssimo. É isso que está escrito. Não sou eu que estou inventando. Esse aqui é o clímax, irmãos,
de um sujeito regado no luxo, e ainda acrescenta que todos os dias da vida deste homem era banquete e festa. Tem um pastor que eu gosto, o Hernandes Dias Lopes, ele diz que o grande problema não é possuir o dinheiro, mas é ser possuído por ele. Portanto, o problema não é a riqueza, mas sim a riqueza sem Deus. Igreja, quem nunca ouviu ou até mesmo brincou com aquela famosa frase assim, ó: quando eu for rico, não direi nada a ninguém, mas haverá sinais. Essa aqui é uma ponta da história, irmãos. Esse aqui é um lado do abismo. Temos aqui um mundo. Entre esse mundo a gente vai para o outro mundo. O outro lado do abismo. Lázaro. O clímax, o outro clímax aqui relatado. Era mendigo, miserável, sem lar, vivia na frente da casa do rico. A sua pele era adoecida, desejava comer as migalhas, e a sua companhia, vez ou outra, eram os cães. Aparentemente sem moradia, vivia às portas daquele que era o único que podia mudar a sua realidade. Um é o extremo oposto do outro. Enquanto um é coberto de púrpura e linho finíssimo, o outro é coberto de trapos e de chagas, possuindo uma fragilidade física, uma miséria absoluta. Esses são os dois mundos, esses são os dois contrastes, um rico e o outro moribundo. Um ficava à porta da casa daquele que era ao outro lado, mas um abismo separava eles. Provavelmente um cercado de amigos em seus banquetes, o outro sozinho, tendo a companhia dos cães lambendo as suas feridas, e um buraco terrível de fome fuzilando a sua alma. A Bíblia diz que ele desejava comer as migalhas, mas a Bíblia não diz que ele comia as migalhas. Um aparentemente feliz e tendo tudo, e o outro aparentemente triste e não possuindo nada, até que algo acontece, até que um fato acontece. Qual é esse fato? A morte chega. A morte chegou para ambos. Deixa eu falar um negócio aqui, igreja. A Bíblia não condena a riqueza. Abraão era rico. Davi cresceu, constituiu reinados, palácios, era rico. Tantos outros na Bíblia eram ricos. José de Arimateia era rico, Salomão era rico. A Bíblia não condena a riqueza. Então, se a Bíblia não condena a riqueza, o que é que ela condena? O amor ao dinheiro, a avareza, o egoísmo. Nessa história aqui de Lucas, irmãos, na verdade, Jesus está falando sobre o desperdício de riquezas. Muitos dizem que Jesus separou um momento para falar sobre dinheiro, para falar sobre riqueza, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo Jesus falando de coração, falando de salvação, falando de vida eterna. O interessante, se você depois olhar na sua casa, você pega o capítulo 15 desse livro de Lucas, e você vai ver que no capítulo 15, na parte final do capítulo 15, vai falar sobre o filho pródigo, o pródigo desperdiçando os bens de seu pai. Depois, na sequência ali, já entrando no capítulo 16, nós temos o administrador infiel que desperdiça os bens do seu senhor. E a terceira parte aqui, na sequência que Jesus traça aqui, discursando ao povo, é o nosso amigo rico que desperdiça seus próprios bens. E como que ele desperdiçou seus próprios bens? Usando apenas para si. Um verdadeiro desperdício. Se percebermos, irmãos, todas as três aqui vão falar de salvação. Não é o dinheiro em questão, não são as muitas posses, mas também não é a miséria aqui que é sinônimo de salvação, mas o coração. O problema do coração está no coração. Não quer dizer que o miserável foi salvo porque era miserável, mas o problema do coração está no coração. E essa história mostra para nós que a vida é mais que simplesmente viver, e que morrer não é simplesmente morrer. E por que eu falo isso? Porque uma fala costumeira no nosso meio, quando uma pessoa morre e a notícia chega para nós, a gente sempre diz: descansou. Mas o texto diz que a morte não muda o curso da vida. Não se vive como ímpio
e morre, passa-se a cortina dos tempos, e aí então, milagrosamente tenha uma vida santa na presença do Pai. Não é assim que funciona. Essa história nos mostra que muitas vezes, na realidade da morte, não há descanso, é tormento mesmo. Jesus. Igreja, o inferno é real. É real. Nem sei se eu devia falar isso, mas eu vou falar. Não está escrito isso, irmãos. Mas tem uma porção de teólogo que chega a dizer que essa parábola aqui contada, ela pode ser até real. Porque os personagens são reais. Abraão, Moisés, os profetas. Perceberam que nas parábolas de Jesus não tem nome, mas aqui até tem Lázaro. Eu nem sei se eu creio nisso, mas é um ponto a se pensar, que talvez isso não seja só uma parábola. 2 homens que verdadeiramente viviam um abismo entre seus dias, e que continuam a viver esse abismo no porvir. Mas a grande e terrível verdade, grave isso, a grande e terrível verdade, a horrorosa verdade, a verdade mais triste da qual eu não tenho nem repertório de palavras para dizer, para descrever, essa terrível verdade é que a segunda parte da história não pode ser revertida. A segunda parte da história não pode ser mudada. Não tem prazo determinado para o castigo e punição, não tem. Ela é permanente, ela é eterna, uma condição eterna que não pode ser mudada. A história diz que a morte chegou para os 2. O homem rico tinha tudo quanto poderia pedir na sua vida e vivia com prazeres e despreocupado de tudo. Aqui não está dizendo que ele tinha algum pecado grave, mas que vivia exclusivamente para si. Nisto se achava a sua condenação. Nisso, um banqueteava todos os dias, o outro passava fome todos os dias. Um vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e o outro de trapos e de chagas. Mas há diferenças entre eles que não aparecem nas roupas, nem nas casas, nem nas posses, nem nas condições. Uma marca que só o Senhor do universo consegue visualizar. O texto aqui, irmãos, não fala da situação religiosa de cada um. Não fala, irmãos. Mas na morte dá a entender que um foi levado pelos anjos e o outro foi sepultado. Irmãos, o que é uma coisa mais triste é alguém morrer e nem sepultado ser. Como é bonito você ver um velório, um sepultamento, cheio de honrarias, coroas, hinos, louvores, a dor e a alegria, por saber que aquela pessoa foi um servo de Deus, e neste momento o Senhor simplesmente decidiu recolher. Todos os seus dias contados nessa terra, eles param ali, e abre-se a cortina dos tempos vindouros para aquela pessoa. A dor e a alegria se reconciliam ali. Mas a morte chegou para os 2. A morte não respeita a idade, irmãos. A morte não respeita a condição social. Ricos e pobres vieram do pó, são pó e voltam para o pó. Ricos e pobres não trouxeram nada para este mundo e também nada levarão dele. Agora, o que era ostentação para esse homem rico era: Abraão, mande que Lázaro molhe as pontas dos dedos para refrescar a minha sede. Que ele, com os dedos molhadinhos, assim ele venha refrescar a minha sede. Irmãos, eu não sei muito bem aqui, mas talvez seja uma linha de interpretação. Ao que parece, esse homem ainda continua mandando, né? Ao que parece, esse miserável ainda continua mandando. Manda ele vir aqui, manda ele vir aqui. Em nenhum momento aparece arrependimento na história que nós lemos aqui, irmão. Nenhum momento está aparecendo arrependimento.
ou alguma coisa do tipo. Talvez o que aparece aqui é que estava ruim, muito ruim, completamente desconfortável para aquele que tinha tudo. E aí ele olha aqui Abraão, aqui a parábola diz seio de Abraão, em algumas versões. Olha, o que o seio de Abraão representa? Representa lugar de descanso. Representa o final alegre de uma corrida da vida bem corrida. Nas oportunidades que João tinha, sentado à mesa com Jesus, é relatado que João reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Um lugar de descanso, completamente seguro. Mas o abismo entre eles continua. E agora não pode ser mudado. A morte chegou, irmãos, e o destino de uma eternidade foi revelada. Infelizmente, um consolado e o outro atormentado. Aqui na conversa de Abraão, aqui com ele, está dizendo: vai você receber boas coisas em sua vida extravagante. No entanto, passará a eternidade em tormentos. O outro recebeu coisas ruins, abandono, doença, mas este está sendo consolado. Um em vida banqueteava e se alegrava, mas em morte apenas tormento. O outro em vida, só dor e sofrimento, mas recebido em glória. Igreja Batista Manaim, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Aqui já cai essa doutrina de que morre, volta, reencarna, e se lasca de novo, e vai, e vai, e vai. Até se aprumar, aí pronto, conseguiu alcançar. Morre uma vez só. Quem está desse lado do abismo, não pode passar para o lado de lá. E quem está desse lado aqui também, não pode passar para o lado de cá. Gente boa. Ai, que dor no meu coração. Deus marcou um dia para julgar os homens, irmãos. E os homens não poderão fugir da presença dele. Deus um dia marcou para julgar a terra, irmãos. Nós teremos que prestar contas. Nós teremos que prestar contas. Eu não sei como vai ser esse dia, eu não sei como eu vou prestar conta, eu não sei como a minha mente, o meu coração se lembrará dos meus atos, eu vou ter que falar tudo aquilo, mas um dia teremos que prestar conta. Deus marcou um dia para julgar essa terra. A segunda parte dessa história é terrível, irmãos. Verso 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. De modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. O inferno é um lugar que não se pode sair, irmãos. O verso 23 a 26 diz: no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse para Abraão: tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta dos dedos em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Não há consolo. Não há consolo.
Mande que Ele refresque a minha língua. Não há refrigério, irmãos. Não há refrigério. Alguns dias atrás eu preguei sobre a ovelha que tinha a sua alma refrigerada, porque o bom pastor a conduzia por águas tranquilas e pastos verdejantes. Não há refrigério. Verso 23 é um lugar de tormento. É um lugar de tormento. Não há alívio. O fogo é inextinguível. O verme come incansavelmente a carne. Não existem estratégias de escape. Após a cortina da morte ser levantada, destinos são revelados. Luquinhas, faz um violão aqui, por favor, Luquinhas. Precisamos orar por nomes escritos no livro do Cordeiro de Deus. Na sexta-feira eu não lembro quando a gente começou a fazer isso, mas costumeiramente a gente faz, na sexta-feira, a gente assistiu o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Aquele filme que dói na alma, né? Porque não mostra os flagelos, né? Mostra os flagelos. E hoje nós começamos a assistir a ressurreição, mas não terminamos. Apesar de saber toda a parte do filme, a gente não terminou. Que conta a história da ressurreição pela ótica do soldado romano. É pela ótica do soldado romano. Aí você vai falar, mas foi assim mesmo na Bíblia? Não sei, mas é muito bonito de assistir. Mas na sexta-feira chegou um ponto do filme assim que coisas normais aconteceram em casa. Camila dormiu. Mas eu segui firme. E ali naquele filme mostra um pouquinho assim, dá pra gente entender um pouquinho do contexto do que foi o tormento de Judas, irmãos. Judas, homem de Judá. Nas suas veias corria a redenção, irmãos, de Israel. No seu DNA pulsava a redenção de Israel. Mas ele achou que era na espada. E Judas, então, em vida mesmo, começa a ser atormentado. E tem duas versões, que se ele cai num precipício, ou se enforca, enfim. Mas a verdade é que ele fez aquilo na tentativa de zerar o jogo, e aquilo não existir mais em sua alma. Mas sabemos que esse tormento só começou e é irreversível. Baixa a luz. Igreja, precisamos lutar, né? Então vamos colocar de joelhos em nome de Jesus. Pastorinha, me presta um desse. Precisamos lutar pela nossa casa. Precisamos lutar pelas nossas famílias. Precisamos lutar pelos nossos filhos. Precisamos lutar pela nossa igreja.
Precisamos lutar por nomes escritos no livro do Cordeiro. Temos perdido a noção da eternidade, não podemos perder tempo. O ser humano, ele é bom em previsões de faturamento, previsões de ganho, previsões de lucro, mas ele não tem entendimento de eternidade. Precisamos ter entendimento de eternidade, aquilo que é para sempre, aquilo que é duradouro, aquilo que é irreversível, aquilo que nunca acaba. É somente a palavra de Deus que convence, que converte, que convence do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas hoje até elas ouvem a palavra de Deus, mas elas querem evidências para se converter. E talvez seja tarde demais. Talvez as evidências que elas tanto desejam sejam tarde demais. Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, das nossas famílias, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso povo. Tenha misericórdia do povo cujo nome está escrito no livro da vida. Só o Senhor vai nos sustentar nesta caminhada, nesta jornada, até que um dia encontraremos o sol da justiça face a face, sem sermos consumidos. O Senhor venceu o poder da morte. O que tem de mais difícil do que isso, Pai? A tragada foi a morte. Encha, Senhor, o nosso coração de esperança. Encha, Senhor, o coração dos cristãos de esperança. Que a nossa própria vida, as nossas ações, o nosso andar, o nosso mover, ele seja regado da Tua presença. Derrama, Senhor, um óleo de graça sobre a nossa igreja. Derrama, Senhor, um óleo de graça onde estiver um cristão reunido em Teu nome agora. A eternidade é real, Pai. Habitar em Tua presença por longos dias também é real, Pai. Mas habitar em tormento, infelizmente, também é real, Pai. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que o Senhor possa encontrar os nossos inimigos. Perdoa, Senhor, os nossos inimigos. Que o Senhor venha encontrar as crianças, Pai. Que o Senhor possa preparar os dias dos nossos velhos, Senhor. Lembra, Senhor, do Teu povo. Lembra, Senhor, do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha colocar a Tua boa mão mesmo em nós, Pai, para que a Tua igreja sempre se prostre, para que a Tua igreja caminhe de joelhos mesmo, Pai. Não como um ato sacrificial físico, mas com um coração convertido, uma alma entregue a Ti, Pai. Que como igreja a gente não negligencie, Senhor, o próximo. Que como corpo a gente não faça isso, e como indivíduos também. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nessa história toda nós não sabemos qual personagem nós estamos mais parecidos, se com Lázaro ou com o homem rico da história. Tenha misericórdia do Teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia.
O mundo é antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo ele foi dividido pela tua obra consumada naquela cruz do Calvário, dando-nos salvação. Aleluia! Glória, glória ao Cordeiro de Deus. Está aberto ainda, Pai, a porta desta arca está aberta ainda, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais uma noite em Tua presença. Obrigado, Senhor, por trazermos à memória, Pai, a conquista do Senhor naquela cruz, Pai. A vitória do Senhor naquela cruz, Pai. O Senhor não morreu porque não aguentava mais, mas no tempo oportuno de Deus Pai, o Senhor se entregou ali naquela cruz do Calvário, vertendo o Teu sangue sobre todos os que creem. Obrigado, Jesus, por perdoar os nossos pecados de hoje, os nossos pecados de amanhã, os nossos pecados ainda que nem nos são conhecidos. Obrigado pela Tua vida eterna. Nós temos tudo. Nós Te agradecemos, amado Deus, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão, com cada irmã, com cada família representada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, igreja. Que o Senhor te guarde, levante o rosto sobre você, te dando a paz. Deus os abençoe.